Ok, pessoal, vamos lá então prosseguir aqui, dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Bom, semana passada a gente fez a nossa prova, resolvemos a prova na quinta, as notas foram lançadas já, qualquer dúvida, né, o PDF está disponível lá no AVA, com detalhamento lá, quantos pontos de nota da prova, quantos pontos nota de lista, e aí qualquer dúvida é só procurar aqui. Eu tiro essas dúvidas aí para vocês, ok? Bom, hoje a gente vai prosseguir no nosso conteúdo. Então a gente vai já avançar na direção do nosso trabalho da disciplina, né? Que vai ser a nota da V3, né? Vai ser uma das notas. A prova na V3, na verdade, vai ser substituída pelo trabalho, tá certo? Então, o que é que resta ainda para a gente aí nesse final de semestre? A gente vai ver tratamento de exceções, vai ver arquivo e vai ver interface gráfica, tá certo? Então são os três conteúdos que restam e que vão ser úteis aí no trabalho de vocês, tá certo? Gabriel, eu pretendo passar ainda hoje, tá certo? Eu pretendo. Não sei se vou conseguir, porque talvez o trabalho, talvez eu ainda não tenha falado sobre tudo do trabalho. Mas pelo menos eu vou dizer o que é que vai ser. Aí vocês já vão se preparando, né? Já podem adiantar aí os estudos para fazer o trabalho. Tá certo? Pelo menos dizer e mostrar o que vai ser, isso aí eu vou fazer hoje, sim. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai ver. Quero ver com vocês. É um assunto bem tranquilo, rápido, porém não menos importante, que são as exceptions, tratamento de exceções, tá certo? Então, tratamento de exceção é um assunto, é um recurso que as linguagens utilizam, né, para tratar as exceções durante a execução do programa, tá? Então, qual é o contexto onde esse recurso vai se inserir, tá ok? Bom, quando você roda uma aplicação, quando você faz um programa e bota ele para rodar, o que que acontece? Pode ser que dê tudo certo e ele finalize sem problema nenhum, ou pode ser que ocorra um erro, né? Um erro que você não esperava durante a aplicação, tá certo? Aí o que que acontece? Quando o erro já é esperado por você, você pode colocar dentro do teu código, né, um tratamento específico para ele. E aí evitar que esse erro interrompa a execução do programa. Agora, pode ocorrer um erro que você não estava esperando, que durante a análise do problema você não imaginou que ele pudesse ocorrer. E aí, nesse caso, o que que vai acontecer? Teu programa vai abortar, teu programa vai ser interrompido. E isso é chato, isso é ruim, né? Então, o tratamento de exceção ele vai entrar justamente nesse contexto. Ele vai tratar as exceções ao teu código, né? Ela vai tratar as exceções que você não tinha pensado, por isso o nome exception, exceção, e aí vai evitar que o teu programa interrompa, vai evitar que o teu programa seja abortado durante a execução. E aí você pode continuar a execução do teu programa. Você vai definir como vai ser a continuidade da execução do teu código, tá? Então esse é o contexto do tratamento de exceção. Então, vamos imaginar esse exemplo aqui. Não, na verdade,
Vamos imaginar esse exemplo aqui. Quando a gente estava trabalhando com interface, né? Não sei se vocês recordam, quando a gente estava trabalhando com interface, a gente usou duas classes, né? Uma classe poupança, uma classe conta corrente, e eles tinham, né, um método que depositava e sacava um valor, né? E aí essas classes, elas vão voltar aqui nesse exemplo, né, nesse conteúdo da exceção, tá? Então, imaginem a seguinte situação. Nós temos classes aqui, a conta corrente, conta poupança. Elas vão ter dois métodos, um que deposita, outro que saca, tá? E aí pode acontecer o seguinte, alguém pode usar a tua classe indevidamente. Deixa eu colocar aqui. Vamos recuperar aqui essas classes. Vamos fazer aqui esse código rapidinho. A gente tem aqui a classe poupança. Na verdade, a gente vai ter aqui a interface conta. Não sei se eu tenho isso aqui no meu GitHub, mas eu vou colocar aqui de novo. Temos aqui a interface conta. Vamos ter duas classes que implementam essa interface. A conta poupança e a conta corrente. Vou colocar só a conta poupança, basta, eu preciso apenas de uma. Então, vou implementar aqui essa esses dois métodos. Então, o que, que vai acontecer? Nesse contexto aqui, nós temos a nossa classe, vai receber, nesse método deposita, um valor e ele vai acrescentar esse valor ao saldo, né? A gente teria aqui um atributo, que eu vou chamar aqui de saldo. Esse saldo aqui eu vou inicializar ele com 0. Abriu a conta, saldo dele está 0. E aí temos o método deposita, que vai fazer o quê? Vai só fazer isso daqui, acrescenta aquele valor, e o saca, que vai retirar aquele valor da conta corrente. Então, basicamente, na nossa conta poupança. Basicamente, o que a gente vai ter é isso daqui nessa classe. Então, nesse exemplo aqui, nós temos, né, o seguinte problema. Se eu passar um valor negativo para esse método deposita,
que vai acontecer? Vamos ter um comportamento inesperado, né? A gente vai, na verdade, estar diminuindo o valor do saldo. Então, eu não posso permitir que sejam passados como parâmetro para esse método um valor negativo, ok? Não posso. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a verificação se esse saldo, né, se esse valor ele é positivo ou não. Então vou copiar aqui esse código, tá? E vamos fazer o quê? Vamos fazer uma pequena mudança aqui na lógica desse método, para que ele possa tratar esse problema, evitar esse problema do saldo diminuir quando eu fizer um depósito de um valor negativo. Então, o que é que vai ser feito aqui? Antes de eu fazer a operação, que vai somar o valor ao saldo, eu vou verificar se esse valor é negativo. Ok? Aí, o que é que se costuma fazer? Tá? Isso é uma prática de programação. Você costuma usar códigos de erro para validar, né, para verificar se aquela operação foi bem sucedida ou não. Então, isso é uma prática de programação. Então, esse deposita, em vez de retornar void, né, não retornar nada, você pode fazê-lo retornando um código de erro. Tá? Retornar um número inteiro, dizendo se foi sucesso ou não. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, um código 107 significa que teve um valor negativo. Eu passei um valor negativo. E eu posso retornar zero dizendo que não teve erro. Isso é uma alternativa, certo? Essa outra maneira aqui. Eu poderia fazer esse método dessa maneira, retornando verdadeiro ou falso. Verdadeiro, se eu recebi um valor menor, maior ou igual a zero, e falso, se eu recebi um valor menor do que zero. Uma outra abordagem para você trabalhar, tá certo? Mas é muito comum você encontrar dessa maneira aqui, ó. Você define uma série de códigos de erro, e aí dependendo do código do erro, você vai ter, você vai saber qual foi o erro que ocorreu, tá? Se der zero, é porque foi bem sucedida essa operação. Então isso daqui é uma maneira que você tem para trabalhar, né, para evitar um problema durante a execução do código, né, um problema indesejado, tá certo? Então esse daqui é o contexto. Vamos lá, exatamente, Alejandro, vamos ver o try-catch. Exatamente. É o do zoológico lá, Alberto, que tem, eu acho que ele é de interface, se não me falha a memória. Mas eu vou usar esse daqui da apostila. Bom, então, o que é que acontece? Quando você usa esses códigos de erro, o que é que acontece? Você precisa ter uma documentação, né, para explicar o que cada código significa. Tá certo? Então isso é uma consequência. Então você vai ter que trabalhar com uma codificação, com uma tabela de códigos de erro, você vai precisar saber o que é que são esses códigos de erro, né? Muitas vezes memorizar, ok? Quais são esses códigos de erro e fazer o tratamento adequado,
para mostrar lá para o usuário, né? Porque você não vai simplesmente botar lá erro 404, né? Apesar de que é muito comum isso acontecer. O cara bota só o código do erro, mas para o usuário isso não é legal. Outra desvantagem de você fazer isso é o quê? É você vai estar utilizando o retorno daquela função, tá? Para dizer qual é o erro que está ocorrendo. Então, de repente, você poderia estar precisando, nessa tua função, retornar alguma outra coisa que não fosse um código de erro. Só que aí você não vai poder retornar porque você está usando o retorno da função para dizer qual é o erro. Então, isso daqui também, né, é uma prática muito comum, mas que é inconveniente. Você está gastando aí o retorno da função, né? Eu poderia estar retornando algo mais útil dentro da minha lógica, né? Outra coisa também que está acontecendo aqui é o quê? Eu estou poluindo a lógica do meu método. Como assim? Observa a diferença entre o que ele era antes, ele estava antes parecido com isso daqui, ó. Apenas isso, saldo recebe o valor e acrescenta. E agora eu tenho isso daqui, passou de uma linha para 14 linhas. Desculpa, para 6 linhas. Então, eu começo a colocar dentro da lógica do meu método uma lógica adicional para trabalhar com erros. Então, isso também, né, é uma coisa que vai começar a acontecer quando você vai precisar trabalhar com erros. Então, olhando para cá, para esse método, eu já sei o que é o objetivo dele. Ele vai pegar um valor e vai acrescentar o saldo, né, vai diminuir o saldo. Olhando para cá rapidamente, eu não consigo determinar isso claramente. Então, eu tenho que ver o comando if, eu tenho um condicional, ele vai testar se o valor é menor que zero. Se for menor que zero, retorna um número. Isso aqui é um código de erro. Se não tiver documentado, se eu não tiver isso daqui documentado, eu não sei o que é esse 107. Né? 107 vai ser usado para quê? Aí, se o valor for maior ou igual a zero, aí ele acrescenta e retorna zero. Aí, aqui no else é que eu estou vendo o que esse método realmente deveria fazer. Né? E ainda vai retornar zero. Por que ele vai retornar zero? Né? Ele poderia retornar um novo saldo. Seria mais adequado ele retornar um novo saldo. Né? Se eu quisesse implementar dessa maneira. Então, vocês estão vendo aqui, eu estou tentando mostrar para vocês o quê? A inconveniência de você tratar erros dentro da lógica da tua aplicação. É necessário? É, mas você começa a se desviar do objetivo principal do método, né? Da lógica da tua aplicação. Então, para resolver, né, para ajudar a trabalhar a resolver esse problema, você usa a estrutura chamada tratamento de exceção, que é o try-catch aí que o Alejandro falou. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, entender o que é um erro e o que é uma exception, né? O que é uma exceção. Ok? Que há uma diferença entre os dois conceitos. Tá certo? Bom, para a gente poder começar aqui, a gente tem que entender como a gente está trabalhando com o Java. A gente vai ter que entender como é que o Java lida com exceções, com exceptions e com erros, tá certo? Cada linguagem tem a sua maneira de trabalhar, tá? Porém, elas são muito semelhantes, são muito parecidas. Então, o que eu vou falar aqui, você consegue levar para o C#, C++, né? Consegue entender o tratamento de exceção do Python, né, de outras linguagens. O princípio é o mesmo. O que muda são só algumas especificidades. Então, como a gente está trabalhando com Java, eu vou falar aqui de como que o Java lida com isso.
Bom, existe no Java uma classe chamada Throwable, tá? O que ela faz? Ela modela todos os tipos de erro de execução. O que é um erro de execução? É um erro que ocorre durante a execução do problema, do programa. Tá certo? Então, vocês já estão no nível em que precisam saber qual é a diferença de um erro de execução e um erro de compilação, né? Isso parece ser óbvio, mas eu sei que para nem todo mundo é, mas a partir desse momento isso precisa estar claro. Então, quando a gente fala erro de execução, ou runtime error, isso é um erro que ocorre durante a execução do programa. O programa estava rodando e aí ocorreu alguma coisa que forçou o erro, né? Que forçou a interrupção daquele programa. Isso é um erro de execução. Agora pode ser que você esteja lá codificando e vai executar o teu programa. E o teu programa não chega nem a executar. Por quê? Porque de repente você esqueceu um ponto e vírgula, né? Ou esqueceu colchetes lá do vetor, do array. Então o teu programa ele não compilou. Então ele vai compilar primeiro para poder executar. Se você tiver algum erro de sintaxe no teu programa, aquilo é um erro de compilação, ou compilation error, né? Ou seja, ele não chegou nem a executar. Ele estava compilando e encontrou um problema lá no teu código. Então aquilo ali ele vai abortar, ele não chega nem a entrar no modo de execução. Então isso é um erro de compilação, tá? O que a gente vai trabalhar aqui é erro de execução. Você está executando já o teu código e aquele código vai se deparar com um erro, tá? Então, essa classe aqui, Throwable, ela tem duas subclasses. Tem duas classes filhas. Ou seja, eu tenho duas classes que estendem essa classe mãe. Eu tenho a Error e tenho a Exception. Ok? Qual é a diferença? A subclasse Error, ela define os erros que não são capturados pelas aplicações. Como assim capturados? Enquanto o teu programa está rodando, pode ser que ocorra um erro e você consiga capturar esse erro, interceptar esse erro antes da tua aplicação ser interrompida. Aí você faz lá, diz como é que a tua aplicação vai se comportar e ela continua executando, tá? Então, a captura de um erro, ela ocorre durante a execução. Então, você captura ele e evita que o teu programa aborte. No caso do erro, né, isso não é possível. Se der um erro, é porque houve um erro grave. E aí ele não vai permitir de jeito nenhum que a tua execução continue. Tá? Já a subclasse exception, ela vai definir erro que pode ser capturado pela tua aplicação e você define um tratamento específico para ela. E aí a tua aplicação continua rodando. Tá certo? Então temos esses dois tipos. O que a gente vai trabalhar aqui é esse tipo aqui, ó, exception. São erros que eu consigo capturar durante a execução e dar uma continuidade para a minha aplicação. Tá certo? Diga aí, Samuel. Professor, então, como o senhor estava mostrando antes a maneira incorreta de demonstrar erros, que é retornando números concretos, a mesma lógica incorreta se aplica quando eu quero retornar uma mensagem na tela, por exemplo? Pronto. É uma boa pergunta, cara. Não é uma maneira incorreta, tá? Então, primeiro ponto, não é incorreto. Agora, não é uma maneira que é adequada. Né? Por quê? Porque ela traz, as consequências dela não são boas para fazer uma manutenção de código, né? Para você entender e manter o código. Então, ela, fazendo esse tipo de implementação,
ela não é adequada. Ela traz muitos problemas, tá certo? E é do mesmo jeito da mensagem de erro, exatamente. O ideal é que você não exiba as mensagens dentro dos teus métodos. O ideal é que teu método ele retorne as mensagens que vão ser exibidas lá por uma classe que vai ser a coordenadora de toda a aplicação, vai ser a gerente, né? O maestro da tua aplicação, que vai trabalhar exatamente com entrada e saída de dados, tá? Então, se eu colocar um system println aqui nesse método, está errado? Não, não está errado. Mas está adequado? Não, não está adequado. O ideal seria que você retornasse uma mensagem para a classe principal e ela vai fazer, né, toda a exibição da mensagem. Tá? Então, é sim semelhante a isso que você falou, Samuel. É sim. Porém, não seria adequado dizer que é errado. Não, não é errado. Tá? Porque não é uma regra, é apenas uma convenção. Beleza? Tá certo, É então, tanto. ah, Oi, pode falar. então sempre que quando eu quero tratar desse assunto, erros, eu vou sempre estar utilizando esse throwable, né? Que seria o exception e o error. Isso, exatamente. Seria interessante que você usasse, porque nada te obriga, né? Aí cabe a cada um utilizar. É tanto, Samuel, que antigamente, né, algumas linguagens não tinham esse recurso de tratamento de exceção, né? Então, essa maneira que eu estou mostrando para vocês é a maneira como se usava e ainda se usa nas linguagens que não têm tratamento de exceção. Agora, quando você tem esse recurso de exception, então você vai usar o exception, que vocês vão ver que é bem mais adequado, tá certo? Então, pode acontecer de você ir trabalhar numa empresa e você ter que usar uma linguagem de programação e essa linguagem não ter tratamento de exceção. Aí o que é que vai acontecer? Você vai usar esse recurso aqui, ó. Pode ser que a empresa tenha uma tabela de códigos de erro e aí você tem que ficar fazendo esse tipo de recurso aqui que eu estou mostrando. Agora, pode ser que você vá trabalhar numa empresa que usa uma linguagem que tem tratamento de exceção, aí você fica à vontade para usar ou não o tratamento de exceção. A não ser que a empresa adote uma política rígida, oficial, que todos os erros devem ser tratados por exception, né? Seja o padrão de programação da empresa. Aí você tem que seguir. Beleza? Tá claro aí, Samuel? Beleza. Diga aí, Davi. Lá no Bcrowd, ele, nas questões, ele coloca para a gente importar lá um pacote. Cara, Davi, fala um pouco mais alto, cara, por favor. Peraí. Tá escutando? Tô. Lá no Bcrowd, ele pede para a gente importar um pacote chamado exception. É esse daí que a gente está falando? Não, ele é um dos pacotes de exceção. Existem, vocês vão ver que existem vários tipos de exceção, de exception. Aquele é apenas um deles. Aquele lá, que é o I/O exception, é para trabalhar com I/O, né, com input e output. O I é de input, o O é de output. Ah, Então, você usa aquele pacote para trabalhar com exceções de entrada e saída de dados, quando você está trabalhando com arquivo, tá? Então, existem vários pacotes de exceção e você vai usar de acordo com a tua aplicação, ok? ok. Mas aquilo lá é um tipo de exception, sim. É um tipo. Tá bom. Beleza. Bom, então é o seguinte. Falando então de exception, a gente tem dois tipos de exception, tá? Tem uma checked e unchecked. Uma que é verificada e a outra que não é verificada. Ok? Vamos entender um pouco aqui qual é a diferença.
Se a gente for olhar aqui a árvore de hierarquia da exception, né? Aqui eu já estou trabalhando aqui embaixo, ó, na hierarquia dessa classe exception, tá? Vou descer aqui na hierarquia da exception. Na hierarquia dela, o que é que vai acontecer? A gente tem uma subclasse chamada Runtime Exception. Ok? Essa Runtime Exception, elas são do tipo checked, ou seja, elas são verificadas, tá? E as classes, as que estão na runtime, elas são unchecked, tá? E as que não estão aqui, elas são checked, tá certo? Então, quem está aqui, filha de runtime, quem é filha de runtime, elas são unchecked. E quem não faz parte dessa família aqui da runtime, por exemplo, SQL Exception e outras subclasses aqui, todas essas outras aqui são do tipo checked, tá? O que que vai diferenciar uma da outra, tá? As unchecked, elas são exceptions de runtime, de tempo de execução, tá? Que elas vão ocorrer durante a execução, tá? E você vai poder fazer a verificação delas, tá? Você vai poder capturar e vai poder fazer aquela verificação, ok? E como que a gente vai fazer essa verificação? Então vamos lá, vamos descer mais um pouco. Você vai fazer a verificação, o tratamento daquela exception, quando ela for disparada, ou seja, quando ela for lançada, né? Eu prefiro chamar disparada, embora lançado seja o termo, é a tradução literal aqui do throw, né? Mas eu prefiro chamar quando ela for disparada. Quando a tua exception, unchecked exception, for disparada, né? Quando ela for lançada, você vai capturar, tá certo? Então, para que uma exceção seja capturada, ela precisa primeiro ser disparada, ser lançada. Quem é que vai lançar essa exception? Né? O que é lançar a exception? É dizer que ela ocorreu, tá certo? Ou seja, eu vou lançar para o meu sistema, vou informar para o meu sistema que ocorreu uma exception, uma exceção. Quem é que vai fazer esse lançamento? Ou você faz, caso você identifique que aquilo ali vai ocorrer, ou o próprio sistema vai lançar a exception, tá? Então tem duas maneiras de ocorrer esse lançamento. Ou você lança, ou o sistema lança. Tudo vai depender do erro que ocorreu, tá certo? Eu vou falar primeiro aqui do lançamento feito por nós, né? Nós programadores. Então, quando a gente identifica um erro, o que é que acontece? Eu posso criar um objeto de alguma exception não verificada e posso lançá-la usando o comando throw. Então, eu mesmo vou disparar essa exception. Eu identifiquei, opa, ocorreu um erro, eu vou disparar essa exception. Tá? E aí, quando eu disparo essa exception vai ser capturada e vai ser tratada. Tá certo? Bom, um exemplo aqui vai ser usando essa classe aqui, ó, Illegal Argument Exception. Tá? Essa classe, ela deriva, ela é filha de Runtime Exception. Então, ela está bem aqui, ó. Filha dessa classe aqui. Tá? Então, essa Illegal Argument Exception, o nome já está dizendo aqui, ó. Se eu for traduzir, é uma exception de argumento ilegal. Ou seja,
É um argumento que não é permitido. É uma classe que vai modelar uma exception, um objeto que representa um erro de argumento ilegal. Então, a exception ela vai ter sempre um objeto criado representando aquele erro. E vai ter as informações do erro dentro daquele objeto. Ok? Então, o que é que eu posso fazer no nosso método lá? Eu posso fazer o seguinte. Se o valor for menor do que 0, eu posso criar um erro a partir daquela classe. Vou voltar aqui nosso método para void. Então, em vez de retornar um número, eu vou fazer isso daqui. Eu vou criar um erro, um objeto chamado erro, vou instanciá-lo nessa classe chamada illegalArgumentException. E aí eu vou fazer o que com esse objeto? Eu vou lançá-lo, eu vou disparar esse erro. E aí eu vou usar o comando throwError. Tá? E aí eu posso continuar dessa maneira aqui. Tá? E aí eu posso fazer até melhor. Aí agora eu vou fazer como eu faço, que eu considero mais adequado ainda. Quando eu boto esse código dentro do else, eu estou, né, misturando aí o meu código principal, aqui é o núcleo do meu método, né, é a operação que ele realmente deve executar, caso não ocorra nenhum erro. Né? Caso tudo dê certo, é apenas isso daqui que eu quero executar. Então, o que eu costumo fazer? Eu coloco no começo do método a verificação das exceções. Então, vou colocar aqui no começo do método um if, né, para fazer o teste aí do meu valor. Caso esse valor seja menor que 0, eu vou disparar a minha exceção. Depois do if, eu deixo o código do meu método tal qual eu quero que seja executado, caso não ocorra nenhum erro. Ou seja, é o código original, é o código do mundo perfeito, o ideal, né? O mundo ideal, não havendo erro, né? O usuário sendo realmente inteligente no sentido de passar para mim sempre os valores do jeito que eu quero, né? Então, aqui eu deixo o meu código livre de erro, assumindo que eu estou em condições normais, né? De temperatura e pressão. Então, aqui no início eu deixo a identificação e o lançamento do erro, e depois eu continuo com o código do meu método original, né? Então, é assim que eu costumo fazer, tá certo? Professor, mas está errado do jeito que está na apostila? Não, não está errado. Não está errado, eu posso deixar assim. Tá? Só que eu acho mais adequado seguir essa linha aqui. Tá? De fazer dessa maneira aqui. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que esse método for executado, ele recebe um valor como parâmetro. Se o valor for menor que 0, vai ser criado um objeto chamado erro, do tipo illegalArgumentException, e esse objeto vai ser disparado, vai ser lançado. Tá? Quando ele lança esse erro, né, esse erro vai precisar ser tratado em algum momento por alguém. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou dando um grito. Aconteceu um erro. Pronto. Então, estou só gritando aqui. Ocorreu um erro. Né? Aí, quem vai ouvir esse erro e fazer alguma coisa é o que a gente vai definir já já. Tá certo? Diga aí, Samuel. Ah, professor, a minha dúvida é só quanto à escrita do código. O senhor pode voltar lá? Posso sim.
quando o senhor joga o erro, né, throw error, o senhor já poderia ter colocado throw new illegal argument exception, parênteses, Pronto. Tal. Perfeito. Era exatamente a próxima coisa que eu ia dizer, né? Como é que eu costumo fazer? Em vez de criar um objeto explícito aqui, ó, dar um nome para ele, instanciar, eu costumo fazer isso daqui. É uma maneira de você disparar o erro, tá? Sigo essa linha aqui. Eu instancio o meu erro aqui e já disparo ele. Então, esse comando new illegal argument exception cria o objeto e aí eu disparo esse objeto aqui. Então, exatamente, Samuel, você pode fazer desse jeito, tá? Inclusive, eu até prefiro porque fica uma coisa mais enxuta, né? Fica uma coisa mais clean, né? Beleza? Então, pode fazer sim desse jeito. Pode falar, Samuel. Certo, então, assim, é passível de ser feito e tal. É só que... isso, volta aí de novo. No caso, a minha dúvida agora é quanto a gente está usando o throwable, né? A classe, para fazer esse comando. Ela se comunica diretamente no momento que eu declaro ela, no momento que eu importo ela, eu imagino que tem que importar ela. No momento que eu dou import nela, ela se comunica diretamente com a nossa main, então a gente não precisa fazer mais nada, é só chamar o illegal argument, por exemplo, que ele vai fazer tudo automaticamente. Pronto. Exato, é uma boa pergunta. O que acontece? Quando você dispara a exceção, é como se você estivesse dando um grito. Ocorreu um erro, né? Ocorreu um erro illegal argument. Então você gritou. Então todo o teu sistema vai escutar isso daí, né? O teu JVM, a tua máquina virtual Java, ele vai gerenciar isso daí. E aí você vai dizer dentro do teu código quem vai fazer esse tratamento, né? Escutar, todo mundo escuta. Agora, quem é que vai tratar? Quem é que vai ser o cara que vai dizer, peraí, deixa comigo? Aí você vai dizer isso daqui agora. Então, o tratamento de exceção ele tem duas partes. A primeira parte é o lançamento. A exception tem que ser disparada. A segunda parte é o tratamento, né? Que é a captura desse erro para eu dar um devido tratamento a ela. Então, essa primeira parte aqui, eu estou lançando o erro. A segunda parte é o quê? É capturar esse erro e dar um tratamento específico. Quem é que vai tratar? Eu posso tratar aqui dentro do meu próprio método, ou eu posso jogar isso daí para a minha main tratar. Tá? Eu posso passar essa batata quente aí para outro método tratar. Então eu posso ficar adiando o tratamento, ou eu posso tratar agora. Tá certo? Então, tudo vai depender de como você vai querer fazer esse tratamento. Então, pode ser tratado agora, dentro da classe do método deposita, mas pode ser tratado lá na main. Então, isso aí vai ser uma escolha sua, né, do programador, que a gente vai ver, a gente está se direcionando para isso daí. Tá claro aí? Certo. E quando o senhor fala de exceções, nesse caso de sacar e de salvar dinheiro, né, num caixa eletrônico, não seria um erro propriamente, em vez de uma exceção? Porque não tem como sacar valor negativo, né? Exatamente. Exatamente. O que acontece, Samuel? Qual seria o mundo perfeito, o ideal? O ideal seria que eu recebesse um valor positivo, né? Um valor não negativo, na verdade, né? Então, isso daí é o ideal. Agora, se eu estou recebendo um valor negativo, então isso daí é uma exceção à minha regra. Por isso que o nome desse tipo de erro é exceção, né? Então, como isso é uma exceção da regra, eu vou fazer o tratamento específico, tá? No Java, ele chama de erro, né?
Vamos só voltar aqui. O erro mesmo é aquele erro que ocorre e que não tem volta. É aquele erro que, assim, caramba, né? Deu ruim mesmo. O negócio agora fedeu. Então, para o Java, o erro é realmente aquele negócio que, assim, aconteceu, meu amigo, vai dar problema, né? Não consegue resolver. Então, aborta o programa que o negócio realmente foi feio. A exception é um outro tipo de erro de execução, só que ela é mais branda. Você consegue capturar, ela tem jeito, tá? Então, para o Java, o erro é um erro grave. Não tem jeito. Deu, aborta o programa e vê o que é as consequências. A exception, é um erro de execução que é brando. Você captura e você dá um tratamento a ela. Nesse caso aqui da aplicação da gente, é um erro que tem solução, né? Ou seja, tem tratamento. Se o cara passou um valor negativo, eu não vou sacar. Eu vou apenas informar que tem alguma coisa errada. E aí eu vou fazer esse tratamento aí no local adequado. Ficou mais claro aí, Samuel? Entendi. Eu só não sei muito bem como distinguir na hora, né? Mas pelo menos na teoria agora tá de boa. Pronto. Como é que você vai distinguir? Você sempre vai trabalhar com exception. Você, né, nós, não trabalhamos com error. Por quê? Porque não tem como trabalhar com error. Se der o error, é porque realmente abortou o programa. Então a gente vai trabalhar sempre com as exceptions. Aí qual tipo de exception a gente vai usar? Aí a gente vai aprender aí com, com os casos. Né? Vou mostrar para vocês as principais classes, né, subclasses, e aí vocês vão saber qual vai ser usada. Tá? Então a gente está caminhando aqui, vocês vão começar a ver e as coisas vão se encaixando. Beleza? Bom, então até aqui, acredito que tenha ficado claro. Alguma dúvida ainda, Samuel? Não. Tá mais claro. Beleza. Então, até aqui, né, a gente vai trabalhar, né, dessa maneira. A gente já sabe que a exception ela é disparada, né, por alguém, ou vai ser por você, ou vai ser pela máquina virtual do Java, né? Mas alguém vai disparar uma exception. E alguém vai tratar essa exception. Até agora a gente está falando só do lançamento da exception. Ninguém está falando de tratamento ainda não, tá certo? Bom, então essa é uma unchecked exception. Unchecked exception, né? Ela é disparada, tá? Eu vou disparar essa exception. Agora, uma checked exception, tá? Para eu capturar uma checked exception, o que é que eu vou fazer? Vou fazer esse exemplo aqui primeiro, para ver se aí eu consigo depois explicar com palavras, que eu acho que aí vai ficar melhor, tá? Quando você quer que aquela tua exception, né, seja tratada, né, seja verificada por alguém, o que que vai acontecer? Você precisa dar um rumo para ela, digamos assim, tá? Eu preciso dizer quem é que vai tratar aquela exceção para mim. Uma alternativa é eu fazer o tratamento dentro do meu próprio método, colocar o comando
que a gente vai ver já já, que é o comando try catch, e ele vai capturar aquela exception e vai fazer o tratamento dela. Agora eu posso fazer o seguinte, não, eu não quero tratar a exceção aqui. Eu vou apenas nesse meu método informar que ocorreu uma exception. Quem for usar a minha classe e estiver chamando esse método, ele vai se responsabilizar pelo tratamento da exception, porque eu não sei como é que o cara vai querer tratar. De repente o cara tem as próprias mensagens de erro, né? Vamos supor que eu fui contratado para desenvolver essa classe, né? Então, a empresa que me contratou, ela pode ter já lá toda uma padronização. Então, eu vou simplesmente, em vez de eu tratar o erro e dizer qual é a mensagem, né? De dizer como é que vai se comportar, eu vou apenas dizer que o meu método, ele pode disparar uma exception. E aí, quem for usar o meu método, ele vai ver que essa classe, né, que esse método pode disparar o exception, e aí ele vai dar o tratamento devido. E aí ele faz do jeito que ele quiser. Aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou indicar aqui, na assinatura do meu método, eu vou indicar aqui o meu método, ele pode disparar, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ele pode disparar essa exception aqui. Illegal argument exception. Então, quando eu escrevo o meu método e eu não quiser tratar dentro, né, se eu não quiser fazer o tratamento no meu próprio método, eu vou indicar aqui na assinatura dele que esse método pode disparar, ele dispara uma illegal argument exception. Aí o que é que vai acontecer? Quem for usar o meu método, obrigatoriamente precisa dar um tratamento para aquele tipo de exceção. Como assim? Se eu tiver aqui, por exemplo, vou criar aqui conta poupança, vou chamar aqui de conta. Vou instanciar meu objeto. Vou chamar aqui o método conta.deposita. Eu vou depositar aqui R$100. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Do jeito que está aqui, eu disse que ela disparou uma exception, tá? Lá no main, na hora que eu chamei o método, ele disse que tem uma exception que não está sendo manipulada. Ou seja, ele já sabe que esse método deposita pode disparar uma exception. Então eu tenho aqui no meu main a obrigação de dar o tratamento específico para ela. Tá? Se eu tiro isso daqui, o que é que vai acontecer? Eu já não tenho a obrigação lá no main de fazer o tratamento. Ok? Então, do jeito que está aqui, o meu método, eu estou disparando uma exception, mas eu não estou dando tratamento. Mas também eu não estou dizendo que quem for usar o método tem que tratar. Eu estou simplesmente dando aqui o throw, né, e disparando. E aí, se ocorrer esse erro, meu programa vai abortar, porque eu não estou tratando aquela exception.
Ele realmente vai abortar, tá? Então eu posso tratar aqui dentro, ou eu posso obrigar quem for chamar o meu método a fazer esse tratamento. E aí, para eu obrigar, eu vou dizer que ela dispara uma exception. Aí eu estou sinalizando para a pessoa que vai usar o meu método que ela tem que fazer esse tratamento. Porque senão pode ocorrer uma exception e o programa abortar. Aí aqui, observa que ele vai dizer, ele não vai aceitar porque o deposita tem a possibilidade de disparar uma exceção. Então eu tenho que colocar aqui um comando de tratamento de exceção. Tá certo? Bom, e como é esse comando de tratamento de exceção? Tá? Como é que eu capturo a minha exception? Você vai usar o comando try-catch. Tá? O que é esse try-catch aqui? O try-catch já diz o seguinte: tente e capture. Você vai ter um conjunto de comandos que você vai tentar executar. Caso dê alguma exception, caso apareça alguma exceção, você vai capturar essa exceção e vai dar o tratamento devido a ela. Ok? Aí como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou proteger aqui o comando com esse try. Então, try, eu vou colocar dentro dele os comandos que podem disparar uma exceção. Né, que tem a possibilidade de ter uma exception disparada. E aí o que é que vai acontecer? Caso algum dos comandos que estão dentro desse bloco dispare uma exception, eu vou capturar e dar um tratamento específico para ela. Então aqui no caso, o meu comando try vai ter um catch, né, preparado aqui para capturar um illegal argument exception. Então ele vai capturar uma exceção desse tipo. Quando a exceção disparada for desse tipo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar essa mensagem aqui, ó. Houve um erro ao depositar. Então observem que lá na minha classe conta, né? Na minha classe conta, poupança lá, chamei ela de poupança, né? Eu posso disparar aqui uma exception. Então, ele vai me obrigar a colocar um tratamento para a exception. E aí eu vou aqui, caso ela capture aquela exception, dar a mensagem adequada para aquele erro. Tá? Então aqui na minha conta poupança eu não me preocupei em mensagem de erro, em código de erro. Eu apenas disse o quê? Disparei o erro. Né? Identifiquei a situação, disparei a exception. Pronto. Aí, lá no main, que é onde eu estou chamando aquele método, eu vou fazer o try e o catch. E aí eu vou exibir a mensagem de acordo com o erro. Tá? Eu vou só... para ele poder... Pronto. Então, se ele disparar um illegal argument exception, ele vai capturar esse exception e vai exibir a mensagem. Professor, mas e se ele disparar um outro tipo de exceção que não seja esse illegal argument exception? Então, esse catch, ele não captura. Se por acaso aparecer aqui, se desse aqui um array index out of bound, né, exception, você está trabalhando com vetor
e aí acessou uma posição do vetor que não existe. A exception que é disparada, vocês já devem ter passado por isso. Array index out of bound, né? Exception. Então ele vai dizer que é um índice que não existe, fora dos limites do vetor. Então, se essa exception ocorrer, esse catch não vai capturar. Eu tenho que ter, então, um outro catch específico para aquele, né, para aquela exception que eu pode ser que seja array index out of bound. E aí, caso ocorra essa exception, eu faço aqui uma outra mensagem, um outro tratamento. Então, para cada tipo de exception, eu vou colocar um catch específico aqui. Certo? Eu vou ter um catch específico aqui. Vamos lá aqui para as dúvidas. Vamos lá, vamos lá. Davi, não, erro para o Java não é somente erro de sintaxe. É erro de execução mesmo, né? O array index out of bound, por exemplo, é 1. Você criou um vetor de 10 posições e tentou acessar a posição 20. Não existe. Aí ele vai disparar aquela exception. O próprio sistema vai disparar. Então, não é só o erro de sintaxe, não. É exatamente, Samuel. É qualquer erro que impeça a continuação da execução, né? Exatamente. Exatamente. Isso ajuda, quanto maior o projeto, melhor de se visualizar e de se trabalhar com isso. Yasmin, try catch não é usado só na main. Você pode usar o try catch em qualquer local. Por exemplo, antes de eu pegar aí continuar, eu poderia ter isso daqui, ó. Se o meu método, se o meu método está disparando isso daqui, eu tenho a opção de fazer isso daqui, ó. Botar um try aqui, dentro do meu próprio método, como eu falei antes. Se eu quiser, eu posso fazer esse tratamento dentro aqui do método. E aí eu não preciso informar aqui, ó, throws exception. Eu já estou tratando aqui dentro do meu método. Se der um exception, eu já trato ele aqui. Tá certo? Eu posso fazer isso. Então, a main não é o único local onde você vai tratar a exceção. Ok? Agora, como a main é a nossa classe mestra, né, o maestro aqui da nossa aplicação, é uma boa prática, né? É como ela quem vai exibir as mensagens, é como a gente está trabalhando, né? Então, o tratamento vai ser feito aqui dentro. E aí, para que eu tenha a consciência de que esse método pode disparar exceção, eu vou informar isso aqui. Dizer que ela throws illegal argument exception. Ela dispara um illegal argument exception. Ok? Exatamente, Samuel. Em qualquer outro lugar. Só um minuto, Professor? Davi. Tá, claro. Só um minuto, cara. Estou seguindo aqui a ordem. Isso. Você pode usar em qualquer lugar em que você queira não achar o erro, onde você queira tratar o erro. Tá certo? Porque quando você dispara uma exception, o que acontece? Quando você dispara essa exception ela precisa ser tratada em algum momento. Se ela não for tratada, o programa vai ser abortado. Ok? Vai dar aquela mensagem lá, né? No final, lá no console, array index out of bound, ou então arithmetic exception. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui, vamos supor, imagina o seguinte, eu tenho aqui um método de uma classe,
né? Ou método, ou uma função, vou chamar de método A. Aí esse método, vamos supor que ele seja chamado por outro método. Vou chamar aqui de método B. Aí vamos supor que esse método B seja chamado por outra classe, que eu vou chamar de método C. Um método aí de uma classe C. E vamos supor que esse método seja chamado lá pela main. Então, o método A é chamado pelo método B, que é chamado pelo método C e que é chamado pela main. O que que acontece? Se por acaso uma exception for disparada pelo método A, então vamos supor que aqui no método A ele estava em execução, e aí vamos supor que ocorreu uma exception aqui. A exception foi disparada, de qualquer tipo, tá? A exception foi disparada aqui. O que que vai acontecer? Alguém tem que tratar essa exception. Se o método A não tratar essa exception dentro dele, ele vai ter que passar essa responsabilidade para o método B. Aí o método B tem que ter um try-catch aqui para tratar esse exception. Agora, se ele não tratar, ele tem que passar a responsabilidade, ele passa a responsabilidade para o método C. Se o método C não tratar a exception, ele passa a responsabilidade para o método main. Se a main não tratar a exception, o programa é abortado. Então, em algum momento, alguém tem que tratar essa exception. Se você não trata a exception dentro do método, a responsabilidade do tratamento passa para o método que chamou, né, esse método aqui, o que está sendo disparado, o que disparou a exception. Ok? Aí, a partir do momento que você bota um tratamento em qualquer parte aqui, aí beleza. Aí ele não aborta o programa, mas se você não trata, ele passa a responsabilidade para o método que chamou e vai jogando a batata quente até chegar no main. Se o main não tratar, então o programa vai abortar. Ok? Então é por isso que a gente usa a checked aqui, ó, esse throws aqui. Né? Esse throw significa o que na prática? Significa o seguinte: eu não estou tratando a exceção que eu estou disparando. O problema é teu. É isso que significa isso daqui. Tá? Ele está dizendo em alto e bom tom. Eu posso disparar uma exception, mas eu não estou tratando essa exception. Te vira. Pronto. Então, quem chamar esse método tem que fazer o tratamento. Agora, se esse método aqui não fizer o tratamento, ele vai ter que passar a batata quente para quem chamar ele. E aí, se esse cara não tratar, ele tem que fazer a mesma coisa. Até chegar em algum momento aí que vai ter que ser tratado. Ok? Beleza. Isso. O sysout seria mais adequado na main, porque a main é que está fazendo a entrada e saída dos dados, né? Então seria mais adequado. A interface com o usuário está sendo feita toda lá pela main. Ok. Não. Yasmin, aqui, se eu colocar assim, ó, o que é que vai acontecer? Boa pergunta. Vamos rodar isso daqui, né? Vamos ver em que momento ele vai disparar. Pronto.
Só te respondendo logo isso daqui. Por que de repassar a responsabilidade para os outros métodos? Qual é a vantagem disso? É o seguinte, vamos supor que você me contratou para eu fazer essa classe aqui. Você está construindo uma aplicação e aí você está terceirizando aí o desenvolvimento de algumas classes. E aí você delegou isso para mim. Você chegou, Gilson, olha, estou fazendo uma aplicação para um banco, mas eu queria que você desenvolvesse a classe que vai ser responsável pela conta poupança, tá certo? Então, eu quero que você desenvolva, eu vou lhe passar os requisitos, aí você vai me dizer, olha, um dos requisitos é que o valor, quando ele for depositado, ele não pode ser um valor negativo, né? Nem depositado, nem sacado. Eu não posso depositar nem sacar valor negativo. Aí você me passou esse requisito, tá? E aí você me diz, olha, você não trate, não exiba mensagem. Nós já temos todo um padrão de mensagem da interface com o usuário. Você apenas vai, né, disparar as exceptions. Deixa que a interface com o usuário está sendo feita pela gente, né? Temos uma equipe de UI, né, de User Interface, então a galera lá já tem todo um esquema de interface pronta. Você apenas precisa disparar a exception. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver minha classe, vou disparar a exception e vou informar aqui que a minha classe ela está disparando um exception. Ela pode disparar um exception. Quando eu informo isso daqui, na hora que a tua equipe for usar a minha classe, o que é que vai acontecer? Ela vai fazer isso daqui, ó. Vou voltar aqui. Pronto. Na hora que tua equipe for usar a minha classe, eles vão chamar aqui o método deposita, né? Deixa eu fazer aqui um negócio mais entrada. Aqui. Valor. Cada next down. System out. Então, a tua equipe está lá desenvolvendo a aplicação, aí vai colocar aqui. Informe o valor do saque. Aí o cara vai digitar o valor. E aí eu vou passar esse valor para o meu método deposita. Não, valor do depósito. Aqui eu faço o depósito. Aí o cara vai depositar. O cara vai botar um valor lá para depositar. Aí o cara que está programando, ele importou a minha classe, aí ele vai chamar aqui, conta, deposita, valor. Aí ele vai se deparar com esse problema aqui, ó. Aí esse problema está dizendo justamente o seguinte, que existe uma exception que não está sendo manipulada. Ou seja, essa classe deposita, ela pode disparar uma exception. Ok? Então, se ela pode disparar um exception, eu vou tratar. Eu vou tratar essa exception. Tá? Já que ele está dizendo que pode disparar um exception e ele não tratou. Porque se a exception estivesse sendo tratada dentro desse método, se a exception estivesse sendo tratada aqui, esse erro não apareceria. Tá? E eu nem queria que ela fosse tratada lá, porque o cara poderia botar uma mensagem fora dos meus padrões. Então, eu quero só que ele dispare mesmo a exception. Deixa que eu trato ela aqui. Aí aqui eu vou fazer o tratamento da exception. E vou dizer que se
der um illegal argument exception, eu vou dar essa mensagem de erro aqui. Ok? Pronto. Então, com isso daqui, eu já consigo. Aí aqui eu tenho só que voltar aqui. Depois eu vou explicar com detalhes isso daqui. Aí eu vou ter o meu método deposita, né, dentro de um try, catch, porque eu sei que ele pode disparar um exception. E aí eu vou dar aquele tratamento lá específico. Tá? Vamos rodar aqui o código para ver o que, é que vai acontecer. Né, para vocês verem o funcionamento. Formar o valor do depósito. Então, eu vou botar aqui R$ 100. O que vai acontecer? Aí, ele botou R$ 100. Vou botar aqui uma mensagem só dizendo que o depósito realizado com sucesso. Vamos lá. O valor do depósito, R$ 100. Depósito realizado com sucesso. Ok? Então, ele, né, recebeu o valor que eu digitei, que no caso foi 100, passou para um método deposita, o valor é maior do que zero, e aí ele acrescentou aqui no saldo. Pronto. Aí agora minha conta tem R$ 100. Agora eu vou fazer um depósito de menos R$ 100. O que, que vai acontecer? Houve um erro a depositar. Eu passei, digitei menos 100, digitei aqui, né, menos 100, passei menos 100 como parâmetro. Lá no método deposita, ele vai receber o valor menos 100. Menos 100 é menor do que zero. Aí ele vai fazer o quê? Vai disparar uma illegal argument exception. Ele vai disparar uma exceção. Quando ele dispara essa exceção, quando esse método disparar essa exceção, esse método, a execução dele é interrompida. Esse throw aqui, ele vai abortar a execução do programa aqui, nessa linha. Ele não vai continuar a executar os restos aqui, os comandos que vêm depois. Aqui mesmo, ele para e dispara a exceção. Então, disparar um exception significa que ele vai interromper a execução e vai gritar, aconteceu uma exceção. Então, bem aqui é disparada a exceção. Aí, o que é que vai acontecer? Como esse método foi interrompido por uma exception, o meu programa vai abortar bem aqui. Exatamente aqui, ó, nessa execução. Só que como ele está dentro de um try-catch, esse try, ele vai capturar aquela exception, né? A exception que foi disparada, que foi levantada a bandeira lá, foi essa daqui, ó, illegal argument exception. Aí ele vai capturar essa exception aqui e vai exibir essa mensagem. Observem que esse comando aqui, ó, esse comando aqui, depósito realizado com sucesso, ele não foi executado. Por quê? Porque houve uma exception dentro desse método. Então aqui ele já interrompeu a execução do meu código. Tudo que deveria ser executado após esse momento aqui, ó, tudo que deveria ser executado não é executado. Ocorreu esse throw aqui, ele aborta. Então isso daqui não é executado,
Obviamente, ele não vai executar o que vem depois do deposita, nada disso vai ser executado. Ele vai disparar a exception, o cat captura aquela exceção, ou seja, ele identifica que aquela exception foi desse tipo, e aí ele transfere a execução do teu código para cá, para dentro desse bloco aqui. E aí o que vai ser executado vai ser esse print line aqui. Houve um erro ao depositar. Então você desviou a execução do teu código lá para o bloco do catch, porque lá você está dando o tratamento adequado para aquela exception lá que foi disparada. Ok? O que que aconteceria se eu não tivesse um tratamento de exceção aqui? Se eu não tivesse um try catch? Deixa eu comentar aqui esse bloco try catch aqui, só para vocês verem o que é que vai acontecer. Vou rodar. Oi, professor, isso foi uma pergunta? Só um minutinho, Samuel. Então, vou depositar 100. Depósito realizado com sucesso. Agora eu vou depositar menos 100. Ele disparou a exception. Como ninguém tratou aquela exception, ele vai dizer que teve uma exception aqui na main. Foi essa exception aqui, ó, que foi disparada. Lá na linha 10 do deposita, que foi chamado pela linha 13 do main. Então ele mostra aqui toda a pilha do tratamento de exceção, né? da exception. Tudo começou aqui e essa daqui foi chamada aqui nessa linha. Tá certo? Diga aí, Samuel. Que na hora eu achei que o senhor estava fazendo uma pergunta. Como é? Na hora eu achei que o senhor estava fazendo uma pergunta, o que, que vai acontecer. Aí eu estava pensando que ia acontecer mesmo. Tá certo. Foi só retórica mesmo, pergunta retórica. Ok. Ok. Então, pronto. Então, Yasmin, o que vai acontecer é isso. Ele só vai disparar a exception se eu depositar um valor negativo. Se eu não deposito um valor negativo, segue o jogo, né? Ele segue a lógica tranquilamente, sem se preocupar com a exception. Tá? E aí, a responsabilidade, aí voltando para o exemplo que eu dei, né? Eu não vou tratar dentro da minha classe conta poupança, porque eu não sei como é o teu padrão de mensagem com o usuário. Então, eu vou apenas sinalizar que deu erro. Você, como a gerente do projeto, né, como a dona da aplicação, você vai se responsabilizar por fazer esse tratamento aqui de exceção, já que você é quem está fazendo aí essa parte da interface com o usuário. Tá? Aqui eu acho que está faltando um. Pronto. Então, isso é uma maneira de você... essa é um dos objetivos quando você, né, transfere a responsabilidade. Você foca no que você tem que fazer. Não, o meu core, o meu negócio é o quê? Eu vou fazer a minha classe deposita que vai depositar o valor no saldo da conta. Eu não vou me preocupar com a interface com o usuário. Não, isso aí não vai ser a minha responsabilidade, né? Acho que deve ter clareado, né? Ficou claro aí, Yasmin, esse exemplo? Sim, professor, só estava com Beleza. dúvida, porque até agora o tratamento que a gente deu foi só mandar uma mensagem, né, de erro. Isso. Pode ter, tipo, outros tratamentos, como, por exemplo, reexecutar o código para o usuário dar outro valor? Pode. Pode. Você pode, inclusive... Boa pergunta, eu vou já falar isso aqui. Eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou mostrar como fazer para que vocês possam ver, tá?
Mas você pode dar continuidade para o teu código, para execução. E aí, para o usuário, vai ficar transparente. Né? Para o usuário, vai ficar um negócio transparente. Ele vai achar que o teu código não deu erro. Tá? E aí a gente vai ver isso daí. Então, você pode colocar outros códigos aqui que vão dar continuidade à execução. Inclusive, repetir o processo. Tá? Vou mostrar isso daí para vocês. Diga aí, Davi, diga aí, Samuel. Quem levantou primeiro a mão aí? Vamos ver aqui. Gilson, Davi, diga aí, Davi. Tem algumas perguntas. Primeiro, se o senhor podia Beleza. explicar de novo essa parte do throws. Qual é a diferença do que está lá na assinatura do método do que está no corpo? Certo. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Quando você usa... Deixa eu voltar lá o código. Deixa eu só botar aqui... Só botar aqui a presença rapidinho, que alguns já tem que sair, né? Mas voltando aqui para a tua dúvida. Quando você usa o throw, você está dizendo o seguinte: eu estou disparando o método. Tá? Então, basicamente é isso. Vou voltar aqui o código. Pronto. Quando você diz o throw, você está disparando a exception. É esse comando throw que está fazendo isso daqui, ó. Disparando a exception, interrompendo a execução do teu programa. Tá? É ele quem vai interromper a execução. O teu programa ele é literalmente interrompido. Tá? Por quê? Porque ele encontrou uma exceção. Ele encontrou uma situação que não deveria ocorrer. Aí você disparou. Tá? Mas poderia ter sido uma situação que o sistema identificou, que a gente vai trabalhar isso aqui na próxima aula, e aí o próprio sistema disparou a exception. Tá? Então, o próprio sistema fez o throw. Então, esse throw aqui é como eu faço para eu disparar um exception, para eu, programador, interromper a execução do meu código. Tá certo? Então, ele vai causar esse erro aqui. Aí, o que acontece? Quando eu tenho dentro do meu método um comando throw, significa que eu posso interromper meu código em algum momento. Por que posso? Porque ele só vai ser disparado se o valor é menor do que 0. É a única situação que isso vai ocorrer. Então, se eu disparar isso daqui, né, essa exception, ela pode ser tratada. Se ela não for tratada por ninguém, o meu código vai parar realmente de executar. Ele vai parar e vai mostrar essa mensagem. Então, eu tenho a opção de tratar esse erro antes do meu programa realmente parar de rodar. Então, eu posso manipular essa exception. Eu posso capturá-la e dar um tratamento para que o meu código continue executando, para que ele não interrompa realmente. Né? Ele vai interromper a execução, mas eu posso dar continuidade. E onde é que eu dou a continuidade? Justamente com o comando aqui try catch. Beleza? Até aqui, tá claro? Certo, mas e sobre aquele que está no cabeçalho? Vamos lá, vamos colocar. Eu preciso que esse aqui esteja claro. Tá claro? Não, tá claro, tá claro. O que é que pronto. Então o throw vai interromper o teu programa e vai disparar a exception. E o try catch ele captura para dar continuidade. Beleza. Agora é o seguinte. Ninguém vai te obrigar a fazer um try catch. Tá? Então o try catch ele pode existir ou não dentro do teu código. Vai depender de quem programa. Se não houver um try catch, o que é que vai acontecer na hora que esse
que essa exception foi disparada? Vai acontecer isso daqui. Se ocorrer a exception, meu programa vai abortar realmente, né? Ele vai parar de funcionar, vai dar essa mensagem aqui e acabou o programa. Então, ninguém vai te obrigar a colocar um try catch, tá certo? Aí o que é que você pode fazer? Na tua classe, você tem como obrigar alguém a tratar essa exception aqui por você. Você tem como, pelo menos, avisar, não vou nem obrigar. Você tem como avisar para alguém que esse método ele pode disparar um exception. E aí essa pessoa vai ter que dar o tratamento. Ok? Como é que você avisa para alguém que aquele método pode disparar um exception? Colocando esse throws e o nome da exception que ele vai disparar. Quando você coloca isso na assinatura da função, Davi, você está forçando a pessoa que vai usar aquele método a fazer o tratamento de exceção. Por quê? Porque você está dizendo, olha, esse meu método, ele está disparando exception e eu não estou tratando. Então você trata ele aí com você. Então o que é que vai acontecer? Se eu deixar aqui assim, ó, deixar assim, só para ficar bem claro. Na hora que eu chamo o conta deposita, ele está dizendo para mim que tem uma exception que não é manipulado. Ele está dando um erro. Tá? Ele não vai deixar eu executar esse código. Por quê? Porque ele viu que o deposita está sinalizando que há uma exceção. Pode haver uma exceção. E ele não tratou isso daí lá. Então, eu vou ter que tratar aqui dentro do meu método main. Tá? Então, esse throws aqui, ele vai ser usado quando? Quando eu quero dizer para alguém que o meu método pode disparar um exception e que ele não está sendo tratado. Que você tem que dar o tratamento adequado. Tá? Se eu tirar isso daqui, ó, ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Só que aí o que é que vai acontecer? Eu posso estar desavisado, eu posso não conhecer o código daqui desse deposita e nem preciso conhecer, né? Aí o que é que vai acontecer? Eu vou chamar o deposita, achando que ele está fazendo todo o tratamento que deveria fazer, inclusive de valor negativo. Aí eu vou usar ele e posso deixar isso daqui escapar. Aí se o cara depositar aqui menos 100, o que é que vai acontecer? Como ninguém está tratando, ele vai dar um erro. Agora, se eu boto esse throws exception aqui, ó, a hora que eu usar o método, ele vai dizer, ó, tem exception que não está sendo manipulado aqui. Você tem que dar um tratamento. Porque se ocorrer um erro lá dentro desse método, teu programa vai abortar. Então, eu vou precisar colocar um tratamento de exceção para que esse método possa botar aqui exception. Para que esse método possa ser executado. Para que meu código possa ser executado. Então é apenas uma maneira que você tem, Davi, de passar a responsabilidade para outro método. Então, o que está no corpo do método, ele avisa que tem uma exceção, aí já o de cima, ele vai dizer que algum outro método vai tratar isso daí. É isso? Professor.
método vai ser tratado, de que aquela exception vai ser tratada. Pode repetir, Gilson, porque deu uma travada. Opa. Ah, travou, né? Pronto, pode sim, cara. É exatamente isso daí que você tinha falado, tá? Isso daqui vai dizer que alguém vai ter que tratar a exception que esse método pode disparar. Tá. Agora, assim, eu não tô vendo. Eu acho que provavelmente é porque é muito simples, né? Esse nosso projeto aí. Mas é porque eu não tô vendo vantagem da gente fazer tudo isso só para colocar uma mensagem de erro. Isso, exatamente. Para essa aplicação aqui, isso é muito simples, né? Talvez nem valha a pena. Agora, quando você tem um projeto grande, onde você trabalha com dezenas de classes e você tem centenas de situações possíveis, centenas, né, de possíveis exceções, aí isso daí vai ajudar demais. Inclusive, quando você tem um projeto que é maior, quanto mais classe você tem, mais interação entre os objetos vai haver. Então a lógica começa a aumentar. Então, aqui a gente está trabalhando com o quê? Com dezenas de linhas de código. Mas quando você está numa aplicação realmente de verdade, no mundo real, é muito comum você trabalhar com centenas e com milhares de linhas de código. Vixe. Né? Trabalhar com. É muito comum. Então, trabalhar com, sei lá, com 500 linhas, uma classe com 500 linhas, um projeto que tem 10 classes, cada classe com em média 500 linhas, mais ou menos. Né? Falando por baixo. Então imagina quanta lógica pode ter por trás disso daí. Então você vai ter aí, né? Se você começar a embutir dentro da lógica um tratamento de erro, como a gente estava fazendo lá no começo, né? Isso daí vai começar a ficar inviável. Aí o tratamento de exceção ele vai tornar isso mais simples. Tá certo? Então realmente nesse momento vai ser difícil vocês enxergarem, né? O quanto que isso vai ajudar, mas com o tempo isso daí vai ficar claro para vocês. Agora, assim, geralmente, é porque assim, a gente vai chamar muitos métodos, né? Na main, tem questões que a gente chama muitos métodos, né? Então, tipo, ia ter vários try catch? Iam ser vários deles? Geralmente você bota, isso você vai ver na próxima aula, mas você pode botar um try e com vários catch. Vários catch. Um para cada tipo de exceção. Aí Tá. isso a gente vai trabalhar na próxima aula com calma. Beleza? Certo. Joia. Então, pessoal, seguinte, já estamos chegando aí no horário CD, né? Já passou, foi demais. Eu quero que vocês leiam aí o capítulo 14 da apostila. Próxima aula a gente vai continuar, tá? E aí na próxima aula eu falo do trabalho lá para vocês, beleza? Samuel, tu tinha levantado a mão, tu ainda está aí? Quer tirar alguma dúvida? Professor, é mais sobre o trabalho, porque eu cheguei atrasado na aula, eu acho que eu não ouvi sobre o resto. Não, vou falar na próxima aula sobre ele. Certo, tá, mas é individual ou dupla, quarteto? Como é que é? Dupla. Certo, ok. Dupla. Muito obrigado. Dupla ou individual. Certo. De nada. E aí, professor, Diga aí, fala Pedro. menos o que é, por favor. Jogo. Beleza. Jogo. Diga aí, Pedro. Levantou a mão? Ô, professor, que eu cheguei Isso, atrasado, aí eu queria só lembrar para pedir para estar na chamada. E também queria já botei. perguntar quando é que vai sair a segunda chamada da prova. Cara, provavelmente vai ser nessa sexta-feira agora. Estou só esperando uma confirmação aí. Mas eu vou botar no grupo ainda hoje lá para vocês. Tá, obrigado, professor. Tô aqui mesmo. Beleza? Joia. Ok, então, pessoal. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana, hein? Até quinta-feira. Professor,